E agora? Inglês americano ou britânico? Qual eu devo estudar? Hello! Aqui é o Teacher Edu Tiba do English 101 e hoje a gente vai falar um pouco sobre acento, que nada mais é do que o sotaque, a sonoridade característica que um grupo de pessoas utiliza quando se expressa em um idioma. Você já deve ter ouvido falar no inglês americano, o inglês britânico e as diferenças que existem entre eles. Tipo, o americano puxa os R's, como nos moldes de alguns sotaques aqui no Brasil, como porco, porta, ao contrário dos cavaleiros da Inglaterra, que praticamente engolem e não produzem nenhum som do R final no final das palavras, não é? Quem já assistiu Harry Potter já deve ter notado isso. Mas quando a gente limita o inglês somente aos Estados Unidos ou à Inglaterra, estamos completamente excluindo o Canadá, por exemplo, ou quem sabe a Índia, cujo um dos idiomas oficiais é o inglês, Jamaica, Filipinas, Malta, Nova Zelândia. Há alguns anos atrás eu dei aula de português para um rapaz das Ilhas Fiji. Na época eu não fazia nem ideia que o inglês era o idioma oficial das Ilhas Fiji. Então já deu para notar que não podemos generalizar o idioma entre dois polos quando existe um mundo de países que falam inglês. Geralmente, quando o aluno descobre isso, eles querem saber se, dentre esse mundo de pessoas que falam inglês, eles conseguem se entender entre si, mutuamente. E eu costumo comparar isso com o português do Brasil e o português de Portugal, ou de Angola. Em essência, é o mesmo idioma, mas é claro, existem suas diferenças no seu jeito típico de falar e pronunciar as palavras. Se um país de dimensões continentais, como o Brasil, eu falo tangerina, alguém no Rio de Janeiro fala mexerica e o cara lá em Porto Alegre fala bergamota, imagina em países diferentes, separados por um oceano. Poxa, Titia, então eu vou ter que aprender todos eles? Não. Estude e aprenda da melhor forma possível o material da sua escola. Eu já vi materiais com predominância de pronúncia britânica, outros com padrão americano, canadense, e muitos livros voltados para o público internacional que têm uma diversidade de falantes de vários países, inclusive não nativos. É curioso, mas hoje em dia a maioria dos falantes de inglês no mundo é de não nativos. O inglês se tornou a língua franca do mundo, quer seja na educação, nos negócios, internet. Então ninguém é obrigado a falar como nativo. Aliás, falante nativo, como a gente acabou de ver, é algo muito relativo. Nativo de onde? Um falante das Bahamas certamente não vai soar igual a um falante da Irlanda, por exemplo, mas todos dois são nativos. Eu mesmo tive professor da Guiana Inglesa, dos Estados Unidos, Escócia, Holanda. Tá, eu sei que inglês não é nativo da Holanda. E todos eles tinham as suas pronúncias e maneiras distintas de falar sem que isso afetasse o aprendizado ou a nossa comunicação. Se por acaso você estudou inglês americano e está indo morar na Inglaterra, não se desespere. Se você realmente aprendeu, rapidinho você vai se adaptar. A lição que fica aqui é não se preocupar em falar como este ou aquele sotaque. Primeiro, porque se você for um adulto estudando inglês, você muito dificilmente vai perder o seu sotaque brasileiro. Segundo, se você consegue compreender e ser compreendido, a sua pronúncia não vai fazer muita diferença na comunicação. Agora, lembre que uma coisa é sotaque, influência que o português tem na sua maneira de pronunciar o inglês. Outra coisa é errar a pronúncia de uma palavra. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então, se você pronuncia direitinho, mas tem aquele sotaque brasileiro, não se preocupe. Abrace ele, fique amigo dele, pois ele faz parte das suas origens e da sua identidade cultural. E ainda dá um certo charme na hora de falar. Alright? Bom, isso era o que eu tinha para vocês hoje. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Perguntas podem virar um vídeo aqui no canal. Thank you very much and see you around.